E aí, bonitos, tudo bem com vocês? É o seguinte, a minha aula hoje vai ser sobre efeito estufa e eu tô cheio de coisa aqui pra poder mostrar pra vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre isso, porque eu vou ficar mudando daqui pra lá e vou mostrar várias coisas, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, o que é efeito estufa? Então, eu vou marcar aqui pra vocês, ó, efeito estufa é um fenômeno natural e essencial para a manutenção da vida na Terra. Tá bom, mas o que significa isso? O que significa que é um efeito natural? É um efeito natural porque vem da natureza. Então, já é alguma coisa. E por que ele é essencial para a manutenção na vida na Terra? Porque é o efeito estufa que vai fazer com que a temperatura da Terra se mantenha numa quantidade suficiente para a gente viver. Ok? Sem o efeito estufa, ou estaria muito frio ou estaria muito quente, ok? A temperatura não estaria equilibrada. E aí, é o seguinte, então, ó, efeito estufa é uma coisa boa? Sim, uma coisa maravilhosa. O problema vem quando entra o ser humano no caminho, pessoal. Qual é que é o problema da gente? O problema da gente é o seguinte, a gente, enquanto ser humano, a gente intensifica a emissão de gases na atmosfera, beleza? O que significa dizer isso? Significa que ser humano, estou emitindo uma quantidade de gás a mais do que eu deveria. E quando eu emito essa quantidade de gás a mais, o meu efeito estufa, que antes era bom, começa a ficar ruim, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui, na minha fotinha, como é que vai funcionar o esquema do efeito estufa. Agora tem um desenho aqui, ó. Se vocês repararem bem, olha que maravilhoso, ó, que bonitinho que tá meu desenho. Tem um planeta Terra aqui, temos o Sol, e o Sol está emitindo aqui, ó, vários raios UVs que a gente vê lá no protetor solar, no óculos de sol e por aí vai. Então vamos analisar o nosso desenho aqui primeiro, ó. O meu desenho aqui que tá pique da 20. Olha só, é o seguinte, eu tenho um planeta e nesse planeta eu tenho várias fábricas, a ideia, né, era desenhar fábricas e indústrias que estão emitindo principalmente gás carbônico, ok? Nessa região aqui. E aí o que acontece? Antes, se não existisse essa emissão, o que aconteceria? A radiação ultravioleta iria bater aqui na Terra e uma parte dela seria absorvida para poder manter a temperatura dela e outra parte iria chegar aqui, bater na Terra e refletir de volta para o universo, beleza? E aí ficaria equilibrado, uma parte é absorvida, outra parte é enviada para o universo. À medida que eu aumento a quantidade de CO2 aqui nessa região, eu já tenho outro problema, que é o seguinte, ó. Parte da minha radiação que seria mandada de volta pro espaço, ela não vai. Ela bate nas moléculas de CO2 e retorna para a Terra. Aí sabe o que acontece com isso? Quando eu faço esse processo de mandar energia do Sol, porque o Sol está mandando o tempo todo energia, beleza, mandou a radiação UV, ela deveria bater e ir embora, mas aí ela encontra quem? Vários gases CO2 que vão prender esse calor aqui na Terra. E aí o que acontece? Foi, bateu, voltou para a Terra. A temperatura da Terra começa a aumentar. E aí, quando eu tenho o aumento da temperatura da Terra, eu tenho aquele fenômeno chamado aquecimento global. Qual é o problema do aquecimento global, galera? Lembra aí comigo? Isso mesmo, a gente vai fazer com que as geleiras se derretam, aumente o nível do mar, a temperatura da Terra vai aumentar, tem um monte de problema envolvido nisso. Então, ó, beleza? Entendido essa parte? Eu tenho outro desenho aqui que mostra mais ou menos isso, só que bem mais desenhado e bem mais bonito do que eu fiz. Então, vamos lá. Tem uma Terra aqui, com tudo que tem direito. E aí tem todas as camadas da Terra. Beleza, o Sol está enviando aqui, ó, na pontinha do vídeo, está enviando as radiações. Essas radiações, elas naturalmente entrariam, parte delas seria absorvida e parte delas seria enviada de volta para a atmosfera. Isso normalmente, com o CO2, como é que ela ficaria absorvida? Bateria lá no CO2 e voltaria. Beleza. Quando eu começo a produzir muito CO2, eu começo a criar uma camada de CO2 ao redor da Terra. Essa camada vai impedir com que esses raios voltem para lá. Na verdade, eles vão bater, vão querer sair, vão encontrar o CO2 e vão retornar de volta para a Terra. Então, repara aqui, ó, nesse desenho aqui, a gente tem aqui, ó, as fábricas emitindo vários gases que não deveriam. Ok? Então, qual que é o problema do efeito estufa? A princípio, ele é bom e depois ele fica ruim. Ruim por quê? Porque a gente, quanto ser humano,
A gente produz gás carbônico demais, esse gás carbônico fica acumulado e esse acúmulo retém, segura o calor na Terra. Se segura o calor na Terra, provoca o aquecimento global. Se tem aquecimento global, olha o nome, aquecimento global é o aquecimento do globo ou aquecimento do planeta, eu causo o quê? Derretimento da geleira. Se o meu gelo lá na minha Antártica está derretendo, ele vai fazer o que com o nível do mar? Vai aumentar o meu nível do mar, beleza? E aí vai causar um monte de problema em sequência, é um efeito dominó. Entendido essa parte?